desenvolva a salvação. A sua salvação não é desenvolvida no tanque de batismo. Eu desci as águas do batismo, estou salvo. Uhul! Tá? Sim ou não? Você não vai ter que sair daqui e dizer não para a sua carne? Você não vai ter que sair daqui e dizer não para as suas emoções? Você não vai ter que dizer não para muitos convites que você vai receber? Porque senão você vai voltar para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, para as mesmas amizades, para as mesmas práticas. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos vocês, todos nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos, abençoados. E acredito que será assim. Deixa eu falar algumas coisas, lembrá-los, de alguns pontos aí importantes. Hoje, encerrando essa reunião, nós teremos batismo. Então, é uma grande oportunidade para aqueles que tomam essa decisão, que é uma das decisões mais importantes na sua vida, de descer as águas do batismo, confessar a sua fé no Senhor Jesus publicamente e ser participante do reino. Então, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Encerrando a reunião, nós teremos batismo, assim como no decorrer do dia. Depois eu falo sobre algumas coisas que nós temos de programação aí pela frente. Quero dizer a vocês que eu falo mais no decorrer da semana, mas o nosso próximo encontro de casais será no dia 14 de junho e o início das inscrições começarão a partir de domingo próximo. Nós vamos liberar as inscrições, tá bom? Então, foi incrível o ano passado, foi um lugar maravilhoso, tudo que aconteceu foi algo realmente muito abençoado, e esse ano acredito que não será diferente. Então vocês coloquem uma coisa dentro de vocês, eu sempre digo, vocês merecem isso. Não falha no primeiro projeto, que o resto esquece. O primeiro é família. O primeiro projeto de Deus é com a família. Tenho falado muito sobre isso. Bênção é geracional, maldição é geracional, e nós temos que ser essa geração que olha para trás, olha para a história dos nossos familiares, pais, avós, parentes de um modo geral, família, e nós somos aqueles que tomam uma decisão de passar a risca no chão e construir uma história poderosa, gloriosa, e deixar um legado para os nossos filhos. Eu acredito seriamente que um pai dá vantagem, um pai, uma mãe, uma família alicerçada dá vantagem na vida aos filhos. Você dá vantagem a eles. Não é uma regra, mas nós podemos dar uma vantagem a mais a eles, colocando à frente. Então, nós não tivemos, eu não tive, muitos de vocês não teve um bom alicerce, uma boa estrutura, não foram criados num lar funcional e sim disfuncional, mas pode mudar essa história, pode mudar completamente isso e deixar aí um legado para a próxima geração de bênção. Então, é isso. Eu falo mais a respeito, quero lembrar a vocês, você lembra que o ano passado, não sei se eu comentei isso com vocês, eu não repassei absolutamente nada para vocês,
vocês pagaram o ano passado o jantar, até porque eu quis fazer isso e outras pessoas aqui foram generosas e me ajudaram com isso, tá? Me ajudaram com isso para que eu pudesse abençoar muitos. Mas quando eu contratei o buffet o ano passado, eles já disseram assim, esse ano esse preço é como um, eu não me lembro a expressão que eles usaram para mim, mas é mais ou menos assim, é um cartão de visita, um cartão de boas-vindas, é um presente para vocês. Então nos fizeram um valor baixo esse ano, mais que dobraram o valor. Então esse ano será um pouco acima, porém eu tenho dito sobre isso, né? O que é caro? Caro é aquilo que não é bênção na sua vida, caro é aquilo que não traz retorno nenhum, não traz uma boa influência, não traz um bom direcionamento, não tem utilidade na sua vida. Isso é caro, não aquilo que te ajuda a crescer, que traz bênção para os seus lares, para a sua família. Ontem nós tivemos aqui o nosso encontro dos valentes, mais uma unção, que foi maravilhoso. Até me perdoe aí se os maridos chegou um pouco mais tarde em casa, porque nós estendemos um pouquinho mais, porém foi incrível e a gente pôde ouvir experiências maravilhosas, incríveis, e o quanto a palavra por si, né, e aquilo que acontece na igreja é o suficiente para mudar a vida de quem quer, né? Eu sempre falo isso e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que são importantes para que muitos tomem decisões importantes na vida e não deixem a vida passar, porque ela está passando. Hoje, quando você acordou, quando eu acordei hoje, e eu tentei olhar pela minha sacada, eu tentei olhar, não enxergava um palmo à frente do nariz, né? E o que o senhor quer dizer com isso? Que a Bíblia diz que a vida é como uma neblina. Ela aparece por um pouco de tempo e desaparece. Então, eu, inclusive, acredito que muitos que viajaram para estar aqui, deve ter sido um pouco desafiador para alguns, né? Quem veio de outra cidade para estar aqui hoje? Então, pegou bastante neblina, né? Pegou bastante neblina, que teve uns que saiu mais cedo para estar aqui. Então, eu sei que realmente foi um desafio, mas é isso aí. E a gente deixa aí essa reflexão, né, que a vida é como uma neblina. Ela aparece por um pouco de tempo e desaparece. Então, pense bem o que você está fazendo com a sua, trate com seriedade aquilo que Deus está trabalhando com você. E eu estava falando dos valentes, testemunhos de valentes. Nós tivemos um testemunho aqui, lindo, lindo. Você vê o quanto é importante um pai e um filho que foram vulneráveis para compartilhar conosco. Um pai que tinha duas caras, dois caráteres, duas personalidades, que todo mundo olhava para ele e achava que ele era um homem exemplar, um homem repreensível. Ele disse que até ele mudar, passar o rio para o outro estado, quando ele passava para o outro estado, ele se vestia do segundo, do sem caráter, do imoral, do adúltero. E ele conduziu, e com esse espírito de imoralidade, ele disse que ele trouxe uma influência muito negativa para a sua família, para a sua casa, que atingiu todos os filhos. E quando um dos filhos, e eu não vou mostrar quem é, porque se você quiser saber, homens principalmente, estaria nos valentes. E quando essa influência realmente trouxe para dentro de casa e o filho começou a estar completamente agitado e falando
até de comprar arma e dando trabalho para a mãe falou: olha, não dá mais, você tem que levar ele com você. E ele não queria levar porque ele tinha 2 vidas, né? Tinha duas histórias aí. E aí, até que ele não teve como não levar esse filho, e ele disse que ele deu conselho para o filho, ele colocou o filho dirigir e falou: ó, deixa eu te contar como é que é a minha história a partir daqui. A partir daqui eu sou outro. E é assim, assim, assim. O filho disse que chocou. Mas ele disse para o filho: você não vai fazer isso, você vai chegar lá e você vai para uma igreja. Agora, filho, se é conselho ou exemplo? Então, o que você acha que o filho fez? Foi para a igreja? Não deu uma semana, o filho falou: não, eu quero ir com o senhor, quero que o senhor ir para onde que eu quero ir. Aí ele ia para a farra. E aí, foi ele e o filho, parceiro de farra. Bebida, droga, prostituição, adultério, os 2 estavam na farra. Ele conta que até foi bastante emocionante minha história com eles ontem, porque por vários momentos eles choraram comigo de lembrar. Então, às vezes, eles cheiravam uma carreira de cocaína e deixavam já pronta do filho, e cheiravam juntos. E aí você olha o poder da influência, né? O impacto que um pai tem na vida de um filho. O filho fala que quando ouviu isso do pai, chocou, ele ficou meio perdido. Mas, enfim, passou a acompanhar o pai na bagunça e fazer junto a bagunça. E é lindo de se ver, porque a partir daí, a obra que Deus fez, né? Olha a cegueira de algumas coisas, olha a cegueira. Ele disse que às vezes ele estava numa roda de bagunça, e o filho tocando um violão e cantando, e vivendo, enchendo a cara, e fazendo aquilo que não deve. Ele disse que um parente elogiava e chorava e falava assim: como eu queria ter esse relacionamento que você tem com o seu filho. Ai, como eu queria estar na bagunça com meu filho, como você está na bagunça. Ele fala: olha a cegueira, bispo, e aquilo mexia com o meu ego. Aquilo mexia com o meu ego e eu achava que aquilo era o máximo. E a verdade é que estava destruindo toda a família. E hoje, para a honra e glória do Senhor, também foi liberto quando Deus deu checkmate e teve uma experiência também macabra com o diabo. E era a última chance. Ele falou: eu vou confessar tudo para sua mãe. A hora que chegar lá, eu vou falar tudo. Depois eu vou pegar o testemunho deles completos, aí eu falo com toda a família. Mas lindo, porque o filho ainda falou: se você fizer isso, não acabou nossa família. Se você contar para a mãe, acabou. Nós não temos mais família. Então é melhor a gente nem voltar, porque a mãe não vai aceitar. E a mãe contou para a família, não foi fácil, foi desafiador, mas hoje estão aqui todos, inclusive está nessa reunião, todos servindo, adorando ao Senhor, toda a família, todos libertos, transformados, e ele falando a respeito, né, da mudança do caráter, da mudança do tratamento com a família, do tratamento, e também outros homens que hoje têm o prazer de fazer mais para as esposas do que para si, né? Que nós ouvimos aqui também testemunhos maravilhosos de homens ensinando homens, né, que aprenderam a ser homens de verdade e fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Maravilhoso por isso, e vamos crescer nisso. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque às vezes a mesma reunião que alguns só está participando é a reunião que está transformando vidas, é a reunião que está mudando histórias, é a reunião que está restaurando famílias. E eu vou dizer uma coisa, nós vamos falar hoje sobre, vou começar aqui, senão eu não paro de falar. Leia aqui. Como é que a gente desenvolve a salvação? Salvação é gratuita, mas a salvação, ela não é concluída ali no tanque batismal. Não pense você: desci as águas do batismo, estou salvo. Está não. Está não. A salvação, ela é desenvolvida dia após dia.
E existe algo que a gente vê muito, né, chamado o mover do Espírito, e muita gente fala muito sobre o mover do Espírito, né, que o Espírito tem se manifestado, o Espírito se manifestou na vida do A, do B, do C, na igreja A, B e C, mas a verdade é que não existe mover do Espírito sem fruto do Espírito, ponto. Não tem, não existe, é tudo religiosidade, imaturidade cristã, porque não tem mover do Espírito sem fruto do Espírito na vida de uma pessoa. Nós falamos quarta-feira que inteligência emocional e fruto do Espírito é uma coisa só. Não tem também inteligência emocional sem fruto do Espírito. Então, eu disse quarta-feira aqui que muitas pessoas, não é que Deus não tenha planos, projetos maravilhosos com muitos, não, é que muitos sabotam os planos que Deus tem. Muitos se auto-sabotam, agindo pelas emoções, sendo controlado pelas suas emoções, pela sua carne, pessoas que são extremamente almáticas. A alma prevalece, a alma é o centro das emoções, ela não vive, não anda no Espírito. Então a Bíblia diz aqui, diga, mas o fruto do Espírito, diga comigo, é. O que é, frutos ou fruto? Então não são vários frutos, é um fruto que produz todos os gomos ali. Então, diga comigo, amor, alegria, paz, paciência e perseverança é da mesma raiz, amabilidade. Então, deixa eu, só para não repetir o que nós já começamos na quarta-feira, deixa eu pontuar aqui. Imagine o ser humano com essas características, que produz esse fruto, amor, exala alegria. O ser humano que exala paz, paciência e perseverança é da mesma raiz. Amabilidade, uma pessoa amável, bondade, fidelidade, diga comigo, fidelidade, mansidão, diga aí, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto. Então, o fruto do Espírito é qualquer outra manifestação que não resulte no fruto do Espírito, provém da alma, só da alma. Então, por que é tão importante? E vai por mim, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa com muita seriedade com vocês, e eu vou falar aqui com os homens, principalmente, e também com as mulheres. Não tem segredo. Faz 2 dias que, por conta de perguntas que estão me fazendo, de algumas pessoas que estão perguntando sobre esse movimento que está acontecendo no Brasil dos homens, um movimento todo que está nas igrejas, sobre o chamado legendários, né? Vou repetir mais uma vez. Me perguntaram o que eu acho. Eu falei, não acho nada. Eu não conheço o movimento, não vou falar sobre o movimento. Eu acho que tem uma boa intenção, acredito. Porém, eu preciso dizer sobre as pessoas. Eu gostaria assim, não é porque alguém ou algum influente ou alguma pessoa que está participando do movimento e diz que é bom, que aquilo é o que vai transformar a minha vida. Não existe transformação de vida sem processo. 3 dias não muda a vida de ninguém em lugar nenhum do mundo. 3 dias não muda a vida de ninguém. Nenhum homem vai sair mudado de lugar nenhum em 3 dias. Ele pode sair com uma decisão. Uma decisão. Então, a gente pode ser submetido porque, pelo que eu entendo acerca do processo, pouco que eu ouvi a respeito, você vai ser submetido a um cansaço físico, mental, você vai ser submetido a situações que vai quebrar o seu ego, o seu orgulho e a sua carne. Você que não está preparado fisicamente vai ser quebrado já aí, né? Porque aí você vai assumir uma posição e talvez vai
partir daí você assume uma posição de cuidar da sua saúde, se preparar melhor, né? Então, você vai ter que se submeter a coisas que talvez você não está disposto a se submeter nos dias de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa assim, com muita seriedade e com muito amor. Qual o meu problema com essas coisas? Meu problema com essas coisas é o modismo. Modismo não muda a vida de ninguém, gente. Não muda a vida de ninguém, nada, nada. O que você vai fazer depois? É igual quando entraram, eu não estou falando mal, não. É igual quando entraram a onda do método CIS, e todo mundo achou que a vida ia mudar por causa do método CIS. Não muda, meu filho. Não vai mudar. Eu, dentro da minha igreja, todos que eu sei que fez, não mudou, não cresceu, não amadureceu. Por quê? É o que você vai fazer a partir daí. Todos os dias você vai ter que mortificar sua carne. Você vai ter que dominar suas emoções. Você vai ter que aprender a dizer não para você. Você vai ter que dizer não para o seu orgulho. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Você tem que ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um cristão, um próximo melhor. O fruto tem que estar aí, ó. Aonde? Imagine um ser humano com essas características. Cheio de amor, de alegria, de paz, paciência. Nenhum treinamento vai dar isso para você, senão o Espírito. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nada vai dar isso para você. Se o Espírito não estiver agindo aí, nada vai dar. O que é domínio próprio? Autocontrole, autogoverno. Não vou fazer o que eu não devo fazer, não vou falar o que eu não devo falar, vou fazer o que está na palavra, o que a palavra me ensina, é o que eu vou fazer, estou me dando uma ordem e eu vou fazer. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu preciso do fruto do Espírito para a minha vida mudar. Eu preciso o Espírito dirigindo a minha vida. A Bíblia diz, andai em Espírito. Olha a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisa, diga comigo, da alma, emoções, porque boa parte das pessoas são emocionais, boa parte das pessoas são emocionais, a alma grita, a alma domina, eu só faço o que a minha alma pede, o que minhas vontades pedem. Do Espírito, razão. Eu não posso ser uma pessoa dominada pela alma, ou almático, emocional. Eu preciso ser uma pessoa dominada pelo Espírito, capaz de dividir da alma e do Espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia diz, vivei, andai em Espírito. Quando você vive em Espírito, quando o Espírito está em você, o Espírito está produzindo esse fruto em você, você não vai ceder à carne. Porque o fruto está em você, o orgulho não vai gritar, as suas emoções não vai te dominar. Bispo, o senhor está falando mal de algum método? Não estou nem tocando no método. Eu só estou te falando o que eu sei. Diga comigo uma frase assim, ó. Presta atenção, você sabe que isso aí, esse movimento e muitos outros no Brasil são importados. Sabe disso ou não? Sabe, vocês que são evangélicos antigos, vocês vão se lembrar que houve alguns movimentos no Brasil, vários movimentos espirituais que as pessoas, os pastores viajavam para o exterior para buscar e importar os movimentos. Então fazia caravanas para ir para a igreja do Po Yin Shu na Coreia, que era a maior igreja do mundo, para trazer de lá a visão de igreja em células. Então importava de lá toda a ideia, importava de lá, como muitos hoje faz isso nos Estados Unidos. Tem algumas igrejas que eles vão e importam a ideia. Ok, não adianta você querer importar resultado, você precisa passar pelo processo. Não importe resultado. Às vezes a pessoa olha e fala, ai, que resultado maravilhoso. Tá bom, mas você quer importar o resultado? Cadê o processo? Você vai ter que passar pelo processo. Não tem jeito, você vai ter que passar, submeter, matar sua carne, buscar, pagar o preço, jejuar, orar.
Não tem resultado sem processo, meu filho. Onde eu dizia ali, pega aí o japa ali, porque até eu falei, se eu der um cara para você, se eu colocar ele 3 dias nas suas mãos, você muda o corpo dele? Ele falou, a única coisa que eu consigo mudar nele é manipular o líquido dele. Posso tirar 5, 6 litros de líquido dele. É peso que está tirando dele? Está tirando líquido dele. Aí quanto tempo leva para construir uma musculatura sólida? É do dia para a noite? Sim ou não? Não! Então a gente tem que parar com isso, querer importar resultado. Tem um processo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcelo. Quanto tempo funciona o teu curso, em média, o teu curso para ajudar empresários? 6 meses. 6 meses. 6 meses para trabalhar ponto por ponto, vir ajudando num processo. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Ô bispo, mas tem coisa que a gente não pode dar, é o start, eu não sei. Tem pessoas aqui que a vida mudou, o testemunho que eu tive ontem, que momento que mudou? Foi nenhuma emoção, nenhuma imersão. É como nós estamos falando aqui, ó. Desenvolva a salvação. A sua salvação não é desenvolvida no tanque de batismo. Eu desci as águas do batismo, estou salvo. Uhul! Tá? Sim ou não? Você não vai ter que sair daqui e dizer não para a sua carne? Você não vai ter que sair daqui e dizer não para as suas emoções? Você não vai ter que dizer não para muitos convites que você vai receber? Porque senão você vai voltar para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, para as mesmas amizades, para as mesmas práticas. Você vai ter que dizer não. Eu estava contando aqui ontem, eu não sei nem se está aqui nessa reunião. Tem um empresário que eu tinha me convidado para ir orar num lugar que ele vai inaugurar agora. E eu não consegui, no decorrer da semana, eu não consegui estar com ele. E a semana foi muito intensa. E eu passei a semana toda e eu não consegui estar nessa visita. E eu falei, poxa vida, eu não consegui, como eu me comprometi. E eu falei, não vou ficar sem. Ontem nós tínhamos os valentes, mas eu falei, tudo bem, eu vou. Eu pedi no final da tarde da sexta-feira, eu falei, liga para ele, vê se eu posso estar com ele sábado de manhã. Sábado de manhã. Ele falou, sim, ok. Eu vou aguardar o bispo, aguardo o bispo aqui. Quando eu cheguei lá, levanta a mão, Edmo. O Edmo estava lá, é das pessoas que estava lá. Eu pensei assim, né? Eu vou lá ungir o lugar e vou abençoar o lugar. Mas eu não esperava que o empresário ia chamar muitos outros empresários, porque o convite era só para que eu abençoasse, mas na verdade, ele, como ele tem uma veia evangelística, imagino eu que ele quis aproveitar o momento para convidar muitos outros empresários do qual ele conhece, e aí, estava lá muitos empresários, estava lá o filho de um ex-banqueiro e uma pessoa que foi absurdamente rica. E aí, houve um momentos antes de eu entrar para estar com eles, então uma pessoa daqui da igreja falou assim para mim, outro dia o senhor citou um caso na igreja, e eu sei quem é. Quando o senhor falou assim, ele falou, eu sei quem é. Aí ele usou o termo assim, ele falou, se existisse reencarnação, o fulano é a reencarnação do ciclano, que é esse ex-banqueiro. Então presta atenção aonde eu quero chegar. Ele falou, porque até o patrimônio, parte do patrimônio do banqueiro é dele. Ele comprou. Detalhe, que me acendeu uma luz violenta. E eu disse, deixa eu fazer uma correção. Não se trata de reencarnação.
Porque ele quis dizer, a mesma trajetória de riqueza foi construída e a mesma trajetória para o fim. Porque um morreu num estado deprimente, sozinho, deixou problemas gravíssimos, e o outro está numa cama, definhando aos poucos. Definhando. De que veio uma doença, que eu não sei qual é o nome da doença, a pessoa, os membros todos vêm encolhendo e está desse tamanho numa cama, preso num corpo. E com a mente lúcida. Ali me acendeu uma coisa violenta. Porque, olha, presta atenção, Edmo, presta atenção. A pessoa, ele falou, se existe uma reencarnação, talvez tivesse uma admiração, talvez tivesse algo que a pessoa se inspirou no outro. Ela queria ser como o outro. Até os meios de enriquecimento foi o mesmo. Até os meios de enriquecimento foi o mesmo. Porém, quando ele foi e comprou até o patrimônio que era do outro, ele não comprou só o patrimônio. Ele comprou a maldição, ele comprou a carga. Ele trouxe para a vida dele a maldição, a carga. Ele não ficou só milionário como o outro. Ele comprou a maldição, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Opa, não ignore, por que nós ensinamos? O que você compra, consagra. O que você compra, o que você adquire, vai lá, unge esse lugar, consagra esse lugar, quebra as maldições, porque você não sabe o que foi ali. Você não sabe o que aconteceu ali. Você não sabe por que aquilo saiu das mãos das pessoas, você não sabe. Inclusive, o Edmo é testemunha que na minha oração, muitos dos que estavam ali, e olha que eu fiz uma oração que eu fui como um convidado para abençoar o lugar, e na minha oração, teve gente que começou a tremer. Uma oração que eu estava fazendo, que eu dei as mãos para todo mundo e comecei a orar, e começou a energia passar, e tinha gente que começou a tremer, passar mal, do qual ele é um. Olha como o mundo espiritual, ele é violento, é mais real do que você possa imaginar. A pessoa está lá, se inspirou, por isso que eu sempre falo, cuidado quem é a sua inspiração, e cuidado quais são os caminhos que você trilha, cuidado. Primeiro, não busque inspiração em quem não tem futuro. Não busque inspiração, porque tem muita gente inflada, tem muita gente vivendo só aquele momento que todo mundo fala, uau! Ó, daqui a pouco, ó, a Bíblia diz o seguinte, primeiro, a Bíblia diz que é como a erva. Você olha, parece uma árvore frondosa, linda, maravilhosa, a hora que você olha, fala, secou. Meu Deus, cadê aquela árvore bonita? Porque essa é a vida do ímpio. Essa é a vida daquela pessoa que não está. Bendito é o homem que confia no Senhor e faz da sua esperança o Senhor. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Ele será como a tamargueira no deserto. Ele não sentirá como quando vier o bem. Ele será como uma árvore, um arbusto seco no deserto. Porque confia em si, na força do seu braço. Olha o mundo espiritual. Você não é só conquista. Você compra carga. Você atrai para a sua vida a carga. A maldição. Por isso que a Bíblia ensina, nos faz enxergar e saber como funciona o mundo espiritual. A Bíblia nos faz enxergar como as coisas acontecem no mundo espiritual. Às vezes, a pessoa, você já viu pessoas, uma das coisas que eu falei, até como um alerta e uma responsabilidade que eu tenho, eu disse, bênção é geracional e maldição é geracional, ponto. Ok? E se você não acredita nisso, se você não acredita, é só você parar com muita cautela e estudar a história da sua família. Estuda. Veja o que aconteceu, quais são as desgraceiras que aconteceram na vida da sua família, e levanta a antena e olhe se você não está indo no mesmo caminho. Se desperte para ver, porque você já sabe qual será o fim. Se despertando ou mudar essa história.
Opa, eu passo uma risca no chão, daqui para lá, daqui para cá é bênção. Minha geração é de bênção, minha geração será bendita. A minha história, o meu final, será um final de sucesso. Está entendendo? Eu quero conquistar. Olha, eu sempre faço esse alerta, cuidado com o que você compra. Cuidado com o que você adquire. Cuidado com o que você deseja. Porque se você não tem a prática de caminhar por fé, o que a gente ensina? Você compra um carro, consagra esse carro. Você não sabe o que a pessoa vendeu. Você não sabe o que foi usado naquele carro. Você não sabe quantas vezes um espírito de adultério agiu naquele carro. Um espírito de miséria agiu naquele carro. Você não sabe. Você não sabe. Você compra uma casa, você não sabe o que tinha naquela casa. Em uma da casa de alguém, que eu não vou citar o nome, eu sei que havia um terreiro. Um centro. Havia um centro lá, na casa. Aí imagina, a pessoa vem, quantos espíritos, quanta entidade, quanto demônio foi invocado naquele lugar. Aí a pessoa já perdeu a casa porque não teve condição de manter a casa, porque um espírito destruidor agia naquele lugar, destruiu aquela família. Destruiu não foi só o financeiro, destruiu tudo. Família, casamento, foi tudo destruído. Saúde. Aí a pessoa entra nesse imóvel, entra nessa casa. Casa dos sonhos, que lindo. Mas você orou, consagrou, quebrou, fez uma faxina espiritual nesse lugar? Ou não? Simplesmente entrou movido pelas emoções. Realizei um sonho. O sonho vira pesadelo. Por isso nós aprendemos acerca do mundo espiritual. Por isso nós aprendemos, para de acreditar em fantasia, para de buscar meios fáceis. Não vai funcionar. Se você continuar acreditando em fantasia, você vai se frustrar. Está entendendo? Não fique importando o método. Tem um processo. Você vai importar o método, não vai dar certo. Há pouco tempo, o próprio atleta ali, ele estava fazendo algumas consultorias com um americano. O americano estava passando a ele orientações, direcionamento. Agora, só de saber funciona? Tem o processo que você tem que passar. Tem o preço que você tem que pagar. Ninguém constrói uma vida vitoriosa do dia para a noite, filho. Ninguém. Uma vida vitoriosa é construída dia após dia após, fazendo a escolha certa todos os. Não tem jeito. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer as escolhas certas. Todos os dias nós precisamos levantar e dizer assim: hoje é mais um dia vitorioso, vou fazer as escolhas certas. Eu fico pensando, de vez em quando eu paro e penso assim: a gente que conduz a vida correto é desafiador? E quem vive fazendo uma bagunça com a vida? É verdade ou não é? E quem vive fazendo escolha errada com a vida? Eu falo, mas por isso que o cara se mata. Porque já não é fácil você fazendo a escolha certa. Já é uma guerra você fazendo a escolha certa. Agora, e a pessoa fazendo escolhas erradas? Por isso que vai chegando um momento que a pessoa não consegue carregar. Vai ficando insuportável. Por isso, diga comigo, por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito. Andai, na Almeida está assim, andai em Espírito. Ande no Espírito. E você, de maneira nenhuma, você vai satisfazer os desejos da carne. Quem está entendendo, por favor? Bispo, o senhor está bravo? Não, estou colocando consciência. Fala a palavra assim, consciência.
talvez seja uma das palavras mais importantes para você parar e meditar. Consciência. Deixa eu te dar consciência, deixa eu te dar lucidez. Não adianta você querer importar resultado. Importa, saiba que existe um processo. Você tem que passar pelo processo. Todos os dias nós temos processos a passar. Todos os dias nós temos escolhas certas a fazer. Todos os dias. Aí nós vamos chegar no resultado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí você chega no resultado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que palavra, permaneça. Não esteja de vez em quando, esteja o tempo inteiro em mim. Ande em espírito, o tempo todo permaneça. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Quando você sai do espírito, quando você anda na carne, você para de produzir fruto. Você não vai produzir fruto, porque quando você sai do Senhor, você é cortado da videira. Você não recebe o fluxo, você não recebe a unção que te faz produzir. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, diga comigo, se não permanecerem em mim. Não tem, não é estar de vez em quando, é o tempo todo. Eu estou ligado, eu estou em espírito, eu ando em espírito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito. Mas que fruto é esse, meu Deus? Está lá. Está lá, o primeiro que você leu comigo, lá está o fruto. E o fruto vai produzir o resultado. Está entendendo ou não? O fruto está lá naquela leitura que nós fizemos. E o fruto vai produzir o resultado. O fruto vai gerar o resultado na sua vida. Pois sem mim, diga comigo em voz alta, pois sem mim, vocês não podem fazer o quê? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Diga essa palavra, suportem-se uns aos outros. Diga comigo, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. É fácil? Sim ou não? Não. É desafiador. E se você não perdoa, você vive ferido. Se você é uma pessoa movida pela alma, você está magoado, você está ferido, você está carudo, está com o coração fechado, inclusive com o seu cônjuge. Eu disse para os homens ontem, qual o segredo para você viver uma vida frutífera e ser abençoado? Porque, durinho, vai fazer assim, vai quebrar. Ou você aprende a ser flexível, ou você vai quebrar. O que é flexibilidade? A gente não tem problema de ceder. Eu quero vencer. Eu já aprendi que ninguém vai vencer na força do seu braço. Eu já aprendi que eu preciso do fluxo da videira. A videira, o Senhor vai jorrar essa seiva, essa unção sobre a minha vida. E a gente vai produzir muito. Nós vamos realizar coisas estrondosas. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Agora, revistam-se do amor. Amor é sentimento ou atitude, gente? Amor não é sentimento, amor é atitude. Nós decidimos que nós amamos. Nós decidimos que nós vamos andar em amor.
Ah, bispo, mas tem gente que não merece o meu amor. Não, nós não merecíamos o Senhor. Nós não merecíamos e recebemos. Ou merecíamos? Não, nós recebemos. Já parou para pensar na nossa cegueira? Ontem esse pai chorava, porque ele disse que ele acorda hoje 3 horas da manhã, praticamente todos os dias, para orar e agradecer a Deus, porque quando ele lembra do passado, era para estar morto. Ele falou: eu era um lixo. Se Deus fosse me tratar como eu merecia, eu estava morto. Não é verdade? Se Deus fosse nos tratar exatamente como nós tratamos as pessoas, nós estaríamos mortos, gente. Porque é lindo a gente olhar para nós, para as nossas falhas, para os nossos erros e dizer assim: a minha não é tão grave assim, mas a do outro, nossa, que absurdo. Olha com a mesma lente para você. Você também fala dos outros, você também critica, você também é intolerante. Se não é, já foi. Ou nunca foi? Você falar que eu não foi, eu vou falar assim: por que essa pessoa está aqui ainda? Um santo desse? Louvado seja Deus. É igual eu encontro um rapaz, e aí eu encontro um rapaz na academia, a pessoa vira para mim, abre a marmita dele assim, me mostrou. Eu falei: nossa, como é que você está seco, hein? Está bonito, né? Ele pegou e falou assim: aí ó, dieta de Jesus. Aí tinha mamão, tinha castanha, que mais? Banana, coisa. Ele falou assim: aí ó, dieta de Jesus. Eu falei: não estou tão santo assim. Que eu vou te falar, até a dieta é santa. Eu falei: não, preciso. Aquilo foi um choque. Eu falei: eu preciso me santificar. Porque se o cara está botando até a dieta de Jesus e o negócio estava ali, ó, só coisa saudável, eu falei: não, está errado. Na hora ele falou assim: não, você viu? Eu falei: vi, e não estou tão santo assim como você não, preciso me santificar mais. Falar em santificar, nós estamos convidando vocês, desde quarta-feira, para um processo de santificação e desintoxicação. Vamos nessa? Quem entrou comigo? Vamos lá. Númerozinho mais razoável. Não, bispo, eu não estava aqui, eu não sabia. Nós entramos, partir para desintoxicação. Desintoxicação. Vamos cortar o açúcar durante 30 dias, vamos cortar a gordura, fritura, refrigerante, vamos cortar durante 30 dias, beber de 3 a 5 litros de água todos os dias e vamos começar com um processo de desintoxicação, melhorando a saúde, melhorando a energia, dando condições do Senhor fazer mais através de nossas vidas, fazer como o rapaz, entrar numa dieta santa. Vamos nessa? Não, quero que agora levanta a mão. Vamos nessa? Bem, eu já não como a sua. Ontem um falou assim para mim, falou assim: não, eu já não como essas coisas. Eu pensei comigo: de onde vem essa barriguinha? Né? Porque você não faz tudo isso e está desse jeito, se fizesse, estava frito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, no Brasil, somos mais, de acordo atualizado, pesquisa, somos mais de 50 milhões de evangélicos. Em tese, um exército de evangélico. Concorda? Poderia mudar o Brasil, mas por que o Brasil continua um caos? Se somos 50 milhões de evangélicos, por que continua o mesmo número de separações? Por que continua o mesmo número ou aumentando, né? Na verdade tem aumentado, separações, divórcios, criminalidade, pessoas envolvidas no alcoolismo, nas drogas. Por quê? Vou te falar por quê. Porque evangélico não é nascido de novo. Carregar o título de evangélico, porque eu agora frequento a igreja, faço parte de um movimento, desci as águas do batismo, não quer dizer que eu nasci de novo. Porque o nascido de novo, ele mudou. Ele não é o mesmo. Ele nasceu de novo. Aquele morreu. Então tem muita gente empolgada. Está um movimento gigantesco, mas cadê? Vamos lá, vamos pensar. Quem que nós estamos mudando?
Quem está sendo contagiado pela nossa fé? Quantas pessoas nós estamos impactando? Começando pela nossa casa. Porque se são 50 milhões de evangélicos, é suficiente para mudar a nação. Não é verdade? Mas por que a nação não está mudada? Por que muitas coisas continuam do mesmo jeito? Porque muitos que se declaram evangélicos não foram transformados. Participam de uma igreja. Talvez participam de uma ceia. Porque nascido de novo mudou. Nascido de novo, olha para trás, é como ontem nós vimos aqui, pessoas chorar pelo seu passado. Eu costumo dizer para vocês que eu não conto, não compartilho e não tenho orgulho, nunca compartilhei com os meus filhos acerca do meu passado. Ou, pelo menos, como mérito, como muitos fazem. Eu fiz isso, fiz aquilo, sabe com quantas eu saí? Sabe quantas eu peguei na minha época? Nunca. Meu filho ouvia de mim e dizia assim: você não vai cometer os erros que eu cometi. Você não vai cometer. Você vai sair na frente, meu filho. Você já vai ter muito mais acerto, você vai fazer muito mais do que o papai já fez. Que eu errei. Mas você não vai errar. Você já tem então condições de sair na frente. Porque não tem vantagem nisso. Como é que você conta vantagem? Aquilo que não é vantagem, aquilo que é uma vergonha. Não é verdade? Eu mentia, eu fumava, eu adulterava não, prostituía. Como é que você vai falar? Saía com várias, porque se você não sabe, prostituição é sexo fora do casamento, tá? Não é quem vende o corpo, não. Fornicação é sexo fora do casamento. Então, quando você sai, você está se prostituindo. Você sabe que, biblicamente, leia a Bíblia que você vai entender isso. Todas as vezes que Israel se envolvia com outros deuses, ele estava se prostituindo. Deus tratava como uma prostituição. Então, nós não somos mais adúlteros, não nos prostituímos mais. Nós somos um povo que tem aquilo ali, ó, o fruto. Diga essa frase comigo, diga: nada substitui o processo. Então, nada, absolutamente nada. Tudo que eu te ensinar, você sabe que tem coisa que vai cair dentro de você e vai falar assim: poxa, é isso. Mas daqui para frente você tem uma guerra, porque você vai ter que colocar em prática isso. Você tem um processo para chegar lá. A nossa fé, eu não cheguei aqui do dia para a noite. A minha fé é um processo. O ministério não chegou aqui do dia para a noite, foi um processo. A bispa não chegou aqui do dia para a noite, foi um processo. Está entendendo? É um processo que a gente vai construindo uma vida poderosa, construindo uma fé, construindo um relacionamento com Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Diga: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Quer dizer, às vezes, existem pessoas que estão pulando de projeto em projeto. Deixa eu dizer outra coisa para você. Quando você é inconstante demais, estou falando com amor, tá? Como pai. Tem gente que fala assim: nessa hora eu não queria ser filho do Senhor. Quero ficar naquela parte que o Senhor me abençoou como filho, diz que eu serei poderoso nessa terra. Mas eu estou te ensinando a ser poderoso. Porque você acha que uma pessoa movida pelas emoções vai se tornar poderosa? Sim ou não? Não vai. Não tem como uma pessoa se tornar poderosa. Porque, peraí, eu dizia quarta-feira sobre isso. Peraí, eu quero governar coisas grandes. Mas eu não governo a mim. Eu não governo a minha carne, eu não governo minhas emoções. Como é que eu vou governar coisas grandes? Eu só faço o que eu tenho vontade, não faço o que eu preciso fazer, o que é necessário. Como é que eu vou governar? Leia aqui comigo isso aqui, ó.
determinando tu algum negócio. O que está escrito ali? Que palavra que está ali? O que é uma coisa firme? O que é ser firme? Constante, ter uma postura só. Não me movo, eu estou determinado. Eu determinei um negócio, eu não saio disso. E a luz brilhará aonde? Teus caminhos. Agora, a pessoa determina, ela pula, começa um negócio, ela pula, começa, não dá sequência, não dá continuidade, entra o desafio, eu já estou parando, já estou desistindo, entra a resistência, eu já estou desistindo. Uma das coisas do testemunho de ontem, e talvez ele não falou aqui, eu não me recordo, porque nós tivemos uma conversa antes, ela falou, uma coisa que eu aprendi na igreja, não é... A igreja me ensinou a ser uma pessoa determinada, não me conformar com a situação, não está, é o tempo de Deus, é o momento de Deus, não, põe mais força, põe mais pressão em você, põe pressão interna, seja mais ousado, anda uma milha a mais, não vou passar a mão na sua cabeça, eu não passo na minha, eu falo para mim, eu prego para mim, você quer mais? Faça mais. Paga o preço, anda uma milha a mais. Não está aguentando a pressão desse nível? Não quer ir para uma superior? Por quê? Quanto mais você sobe, maior será a pressão. Sou eu que mando a mensagem para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, me prepara, põe pressão, coloca o teu espírito em mim. Me ajuda a dar a resposta certa. Eu não vou dar a resposta que eu quero dar, eu vou dar a resposta que precisa, que é necessário. Vamos voltar ali, por favor. Volta o versículo anterior. Diga comigo, determinando tu algum negócio. O que está escrito? Seja firme. Seja firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Seja firme, seja constante. Diga a palavra constância. Diga consistência. Diga continuismo. Grave essas palavras. Se você quer construir algo relevante na vida, você precisa ter constância, você precisa ter consistência, você precisa ser continuista. Porque não é o que você faz, é igual uma pessoa, deixa eu falar uma coisa importante para você, é igual a pessoa, né, recentemente pergunta, não, mas o que eu preciso fazer? Vamos no mesmo princípio. Se você comer um dia só, certo, vai ter resultado na sua vida? Você acha que tem? Eu vou dizer, vai piorar a situação. Um dia só que você comer correto, não vai funcionar. Outro dia alguém falou assim, o que eu preciso fazer? Qual o dia que você vem na igreja? Domingo. Tem domingo que sim, domingo que não. Então, se você quer a sua vida mudada, começa pelo seu nível de comprometimento. Você precisa ter consistência. Por quê? A fé de ninguém vai ser desenvolvida, a pessoa de vez em quando, de qualquer maneira, não vai, gente. Se você treinar um dia na semana, você vai ter o resultado que você quer? Sim ou não? Eu vou caminhar um dia, eu vou fazer musculação um dia e eu quero ficar forte. O bom é a pessoa que ele começa, ele já pede. Tem personal aqui? Tem gente que atua? Tem, bem? Levanta a mão, Gui. Quem mais? Tem outros. Tem pessoa que começa a treinar com você, ele fala assim, eu quero que você me passe um treino tranquilo, porque eu não quero ficar muito forte. Né? Eu tenho facilidade para pegar músculo, às vezes um pouco que eu faço eu fico já inchado, eu não quero. Aí o personal tem que ajudar na ignorância e falar assim, pode ficar tranquilo que você não vai ficar forte. Né? Pode ficar tranquilo, porque o máximo que você vai dar é uma inchada, né? E faz parte do líquido, né? Que o Japa falou lá, você está cheio de líquido, ó, que você bota a pressão nele, vai dar aquela estufada e você acha que você está ganhando músculo. E não está. Para você ficar forte, você vai ter que treinar anos. Vai ter que botar muita pressão. Vai ter que romper as fibras. E vai ter que romper as fibras a cada treino. Como assim romper as fibras, bispo? Quem já fez uma musculação e ficou dolorido? Que não podia tocar assim, ó. É isso aí. O outro treino, eu tenho que sentir a mesma coisa, bispo? Tem. E o outro também? Tem.
Aí a gente chega aqui, conclusão. Diga comigo, crescer dói, evoluir dói, melhorar dói. E você está querendo sem dor? Hã? Dói. Dói, às vezes, para aprender uma coisa nova, você fala assim, estou até com dor de cabeça, não entra. Mas vou lutar de novo. Eu vou persistir. Está entendendo? Sim ou não? Os planos do diligente conduz à abundância. Mas, diga essa palavra comigo, o precipitado corre para a pobreza. É precipitado, que é as coisas do dia para a noite. Eu tenho até medo de perguntar assim, quem já caiu num golpe? Essa risada denunciou. Não, vamos lá. Quem já caiu num golpe, gente? Precipitado. Queria levar vantagem, está vendo? Foi com sede ao pote. Nossa, super vantagem, meu Deus do céu, olha, era tanto, eu estou comprando por tanto, metade do preço. Não existe, filho, você vai cair em golpe. Você vai tomar prejuízo. Tudo que vier desse jeito, corre. Tem uma isca, tem uma armadilha para te pegar. Quem já comprou os aparelhinhos da Polishop? Não, levanta a mão. Aparece lá o cara definido, a mulher que malha na academia, pega pesado, aí vem com aqueles aparelhinhos chulo. E diz que só de você colocar um negócio lá, você vai ficar com a barriga tanguinho. O aparelhinho que fazia assim, o outro que dava choquinho, você vai ficar com esse abdômen aqui. Vai. Não muda a alimentação, não vai treinar dia após dia, não coloca força não para ver se vai ficar. Não vai, gente. Está entendendo, pessoal? Maturidade é um processo. O Gui, fica em pé. Quanto tempo de treino? Constante 4 anos. Sem errar. Constante 4 anos. Jean, fica em pé. Quanto tempo de treino? 26 anos? E no Brasil? Depois que eu voltei, estou 3 anos. Sem errar. Rotina de atleta. Rotina de atleta, sem errar. Você está 3 anos no Brasil. Isso. O outro você estava treinando no Japão. Isso. Quis importar no Japão, ele não cresceu, ele veio crescer no Brasil. Fala a verdade, Jean. Sou no Brasil que você cresceu, Jean. Foi, cresci bem mais aqui. Tá bom. A gente pega do Japão, que é o Japa, que é o nosso coach hoje. E ele é um japonês. Fica em pé, Japa. Fica em pé. Gente, quanto tempo de treino, Japa? Isso foi uma imersão comigo. 3 dias ele ficou daquele jeito. Em 3 dias comigo mudou completamente a vida dele. Quanto tempo de treino, Japa? Quase 20 anos de treino. Comecei com 15, né? Tenho 35. E de competição, quase 14. Quase 14 anos competindo. Tá. Então, visto que o que o senhor quer dizer com isso? Tem alguém que está treinando 1 ano? 6 meses? Fique em pé. Fique em pé. Quanto tempo de treino? Vem para o meio do corredor, deixa eu te expor. Deixa eu te expor. Quanto tempo de treino? Ao treino de 5 meses, como está? Ao treino de 4 anos, ao treino
de 26, mas depois de um intensivo com o Japão, ao treino de 20 anos de consistência. O que o senhor está fazendo, bispo? Estou colocando consciência em você. Estou mostrando a você que tem níveis. Aí eu olho para aquele cara ali, eu falo assim, cara, eu queria ter o corpo daquele cara ali. Eu queria ter o físico dele, o abdômen dele. Mas o que ele faz? Qual o preço que ele paga? Quantos não ele diz para ele? Quantos não ele diz para a carne dele? Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. O que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo. Tudo. O que você come? O que você come espiritualmente? Quanto você come? Quanto você come espiritualmente? Porque se você quer músculos espirituais fortes, você vai ter que comer intensamente. Quanto você treina a sua fé? Quanto rompimento de fibras você tem? Fibras espirituais que vai doer. Tem que romper. Sabe aquele treininho que não dói nada? Não vai funcionar. Você vai ficar frustrado. Pode falar. Ô bispo, igual o senhor fala, sempre andar uma milha a mais, fazer algo a mais. Eu já acompanhei o Japa há algum tempo na preparação dele, e ele chegou a fazer, 3 treinos num dia. Era 11 horas, meia-noite, ele estava dentro da academia treinando, porque ele tinha que fazer um pouco a mais para chegar num físico competitivo extremo em cima do palco, para ser melhor que o adversário dele. Então, essa questão de andar uma milha a mais é em todo sentido da vida. Intensificar, né? Intensificar. Quer dizer, se você tem um alvo, você vai ter que intensificar ainda mais. É o que a igreja faz com você com campanha e propósito. Porque o propósito nos tira da nossa rotina. Nós vamos ter que entrar no intensivo. Nós vamos jejuar mais, nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, nós vamos estar mais frequente, alimentando mais. O processo é o mesmo, querido. É o mesmo. Aí você decide. Você quer um físico de 6 meses? Entendeu? Não, e ele era gordinho. Está ótimo. Está ótimo. E se quem não ouviu ele compartilhar, que ele teve que cair a ficha o dia que o médico falou assim, tira a roupa. Ele falou, tua mulher tem que aguentar isso aí? Entendeu? Porque eu fiz, até o médico ficou chocado. Oi. É isso aí. Treinamento de garfo, né? Ele está falando que tem gente que faz autogarfilismo. Né? Obrigado vocês. Fiquem em pé, por favor. Deixa eu ler 2 coisas para você antes de orar. Diz assim, ó, Hebreus 5, diz assim, ó, de fato, a esta altura já devêssemos ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite, diga comigo, ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, diga comigo, é para adultos. Os quais, diga em voz alta, pelo exercício. O que está escrito lá? O exercício constante
tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Não é o exercício de vez em quando, é o exercício constante. O texto de Hebreus, há uma preocupação com a imaturidade do cristão. Tanto diz, embora a essa altura já devessem ser mestres. Quer dizer, já está treinando outros, ensinando outros. Precisa que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança. E aí às vezes a gente quer assim, fala assim, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor tem coisas grandes para mim. O Senhor tem, continuamente o Senhor usa o altar, usa a palavra para dizer que tem coisas grandes comigo. Eu tenho. Mas você precisa crescer. Porque o ladrão que veio roubar, matar e destruir, ele está solto. E menino, ele tira fácil. De menino, ele rouba fácil. Vê se ele rouba de um homem desse aí. Vai pensar 200 vezes, não vai? Sim ou não? De aproximar para roubar do homem desse. Mas menino, ele vai chegar. É igual um vídeo que apareceu para mim ontem. Eu nem abri, olhei só. Aparece na academia o cara que segura aqui no mestre. Mestrezinho japonesinho e tal. O japonesinho pega e faz assim. O cara dá piruleta e cai. Aí depois vem o cara na rua, como aprendeu, o ladrão vem, fala, pega nele aqui e fala, tentando tirar a roupa dele, passa a roupa, passa a carteira, ele pegou e fez assim, o ladrão só fez assim, e o ladrão só fez assim, ele falou, pode tirar. O fim do vídeo é ele só de cueca, levou tudo, não é? Por quê? Não adianta, às vezes a gente quer um resultado sem realmente passar pelo processo, sem um crescimento, sem um amadurecimento. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Meus irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês, diga comigo, não estavam em condições de recebê-lo. Já parou para pensar? Paulo falando assim, querido, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês não tinham condições, vocês eram imaturos demais, porque a igreja de Corinto era uma igreja, apesar de sinais e maravilhas que aconteciam nela, era um povo imaturo, era uma igreja imatura, era uma igreja menina, porque ainda são carnais, visto que a inveja, diga comigo, e divisão entre vocês. Divisão é imaturidade? É imaturo. Eu vim cá de carinha fechada com você, não vou falar com você mais. Gente adulta fala assim, senta aqui, vamos conversar. Olha nos meus olhos. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido? Vamos acertar o que precisa ser acertado? Não quero. Estou chateado. Pior que tem gente que age assim, né, gente? Tem muita criança de 30, 40, 50. Tem ou não tem? Fala alto. De repente você pode falar tão alto e falar assim, tem. Então, nós somos ensinados a ser maduros. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, não vamos perder tempo na vida. A vida está passando. Os anos estão passando. Você tem pouco tempo para viver tudo que Deus tem para você. Você tem pouco tempo para realizar seus sonhos, para construir uma vida poderosa.
Nós temos pouco tempo para isso. Ela está passando. E às vezes a gente diz assim: poxa, a vida foi tão dura comigo. Olha para as suas escolhas. Olha para as imaturidades. Porque às vezes a gente olha para trás e a gente diz assim: pô, realmente Deus não tinha condição. Se Deus faz na minha vida, eu tinha... Nós precisamos crescer espiritualmente em Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos, qual a palavra que está ali? Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas. Ai, tem um movimento eu vou, tem outro movimento eu vou, tem um movimento novo eu vou, porque eu ainda não cresci. Desculpa, gente. Desculpa. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me traz lucidez, consciência. Eu quero crescer. Eu sei que Deus tem coisas comigo. Como falamos ontem para os homens aqui, tem reis aí dentro. Tem pais maravilhosos, pai de multidões aí dentro que impactam, vão impactar. Quem eu, meu filho? Eu olho para mim, às vezes eu tenho vontade de chorar. Ontem, ele é testemunha, o Edmo estava lá. Encontrei um amigo de infância, cada palavra que eu trocava com ele, ele enxugava as lágrimas. Ele limpava as lágrimas, chorando, conversando comigo, ouvindo a minha história, porque conhece parte da minha história, sabe como é que eu vim embora. Aí eu fico pensando, um cara que não teve modelo de pai, que não teve exemplo. Hoje eu não sou pai do Vitor, eu não sou pai da Bruna, eu sou pai de multidões. Eu ensino multidões, eu não aprendi, mas eu ensino. Eu aprendi com Deus, eu não aprendi com meu pai, eu não aprendi com a minha mãe, eu aprendi com Deus, estou ensinando. Vidas estão sendo transformadas, pais estão sendo transformados, homens estão sendo transformados. Eu disse, agora no encontro dos jovens, quantos empresários foram lá, que estavam lá como pais, me abraçando e dizendo: eu quero da capa, eu quero da unção que há em você, porque eu quero impactar vidas, eu quero ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu olho para mim e digo assim: eu não tive, e Deus me deu, Deus me levantou, tem me ensinado para eu ensinar. Às vezes eu olho, eu me emociono, porque eu não sou pai do Vitor, eu não sou pai da Bruna, porque vocês sabem, eu falo assim, mas eu falo com eles também. Mas eu não tenho um problema, eu abraço, eu beijo. Eu corro risco até de ser mal interpretado, porque eu sou carinhoso. As pessoas que eu amo, eu abraço. Os homens que são mais próximos a mim sabem que eu abraço e beijo. Eu abraço e beijo. As mulheres que são mais próximas a mim, que têm mais proximidade, eu abraço e beijo. Que são meus filhos, eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com a minha esposa, eu faço isso com eles, eu faço com os meus internos, eu faço com o meu genro, eu faço com a minha nora. Que eu sou pai. Tem um rei aí, tem pais de multidões, mães de multidões, tem princesas aí, que às vezes está gastando a sua energia com coisas que não deveria, e Deus quer te usar para coisas poderosíssimas. Tem tesouros aí dentro, tem riquezas aí dentro. Às vezes nós estamos igual a história de Saul, que está lá procurando jumenta, e o profeta fala: meu filho, a jumenta já foi encontrada, as coisas mais preciosas de Israel estão reservadas para você e para a sua família. Para de procurar jumenta, Deus tem reino para você, Deus tem coisas gigantescas com você. E a gente está procurando jumenta. Está entendendo? Eu não sei o que é a tua jumenta, você sabe. Às vezes você está atrás de coisas irrelevantes e Deus tem coisas grandes com você. Está gastando a sua energia com coisas maravilhosas, gastando o teu tempo com coisas que não deveria, quando Deus tem coisas poderosas para você. Estou procurando jumento e Deus tem um reino. Deus quer me ungir, Deus quer transferir riqueza, Deus quer que eu seja um canal de bênção na vida de milhares de pessoas.
Eu não sei onde você foi criado. Homens, tem um pai maravilhoso aí dentro. Tem um marido maravilhoso aí dentro. Bispo, eu não fui criado nesse ambiente, eu também não. Mas aprendi com Deus. Deus não é pai? Deus é pai. É amoroso. Se Ele fosse nos tratar como a gente merece, a gente estava morto. A gente aprende com Ele. A gente cresce. Como Ele nos deu o Espírito dEle para isso. Às vezes a gente desarma uma pessoa dizendo assim: não sou teu inimigo não. Sou não, fique em paz. Te amo, querido. Te amo. Não me faça teu inimigo, que eu não sou teu inimigo. Estou junto com você. Deus disse que quem não é por nós é contra nós, e eu não sou contra você. Eu estou com você. Quem está entendendo? Vamos crescer, gente. Vamos crescer, vamos contagiar, vamos impactar. Que as pessoas olhem para nós e falem assim. O meu amigo falou assim, desculpa que eu não consigo. O senhor para mim ainda é o Juninho. O senhor é o Juninho. Eu falei, está tudo bem. Só que cada palavra que eu trocava com ele limpava uma lágrima. Porque aquele Juninho não existe. Aquele Juninho que ele conheceu era um menino imaturo, ferido, machucado. Esse Maurílio é um homem maduro, que as feridas foram todas cicatrizadas, que não tem ferida, tem cicatriz. Cicatriz é a marca da superação. Cicatriz é a marca da vitória. Cicatriz é a marca que eu dei a volta por cima. Cicatriz é a marca que eu venci. Que é aquela frase que eu gosto de fazer vocês repetirem. Diga: eu não terei feridas. Diga: eu vou carregar cicatrizes. Sabe cada cicatriz que você tem que você fala: uau, foi grave. Foi grave, mas eu superei. Foi grave. Parecia que eu ia perder um membro, mas não perdi. Foi grave. Mas eu estou aqui. E essa cicatriz glorifica o Senhor. Glorifica as suas cicatrizes. Paulo, que foi esculachado, apanhou, tomou 199 chicotadas, apanhou diversas vezes, naufragou, foi apedrejado, ele não falava: eu carrego as pedradas, tudo marca da pedrada. Ele diz: eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, eu carrego as cicatrizes do Senhor na minha carne, eu superei. Não é ferida, são cicatrizes. É diferente, não é? Sim ou não? Não é ferida, são o quê? Ferida, meu filho, se não for tratado, vira bicheira. Você sabe que ferida, se você deixar uma ferida aí, se você não curar a ferida, essa ferida vai virar uma infecção generalizada. Daqui a pouco você está perdendo um membro, daqui a pouco você está perdendo a vida. Porque ferida infecciona, ferida precisa ser tratado. E o diabo, sabe o que ele faz? Quem já foi de fazenda aqui? Tem gente que é de fazenda, né? Quando tem uma ferida lá no animal, precisa cuidar, porque entra bicheira. Daqui a pouco está saindo um berne de lá. Aquela larvona assim, está saindo de lá de dentro. O diabo entra assim. E ele vai comendo a sua carne. Ele vai devorando. Vai fazendo aquele... Às vezes era uma coisica de nada, mas vira um monstro. Carrega a cicatriz. A gente cresceu. Superei. Amadureci. Que mensagem que nós estamos mandando para Deus? Que não tem mais menino não, Senhor. Eis-me aqui. Me coloca na lida. Me coloca nos teus planos. Me coloca nos teus propósitos, porque aqui tem um homem, aqui tem uma mulher preparada, Senhor, para te representar. Tem um homem ou uma mulher que quer ajudar a restaurar a vida de outras pessoas, reconstruir a vida de outras pessoas. Quero, seja ainda com a sua história, com o seu testemunho. Está entendendo? Com a sua história, com o seu testemunho. Você cura a vida de outras pessoas.
porque você pode dizer: eu passei, eu superei, Deus me deu graça, Deus curou todas as minhas feridas, e hoje eu estou aqui para a honra e a glória dele. Amém? A Ele, a Ele, a Ele. Eu vou deixar, quero que você feche seus olhos. Eu não vou nem muito orar com você, porque eu acho que você entendeu. E você vai dizer a Deus aquilo que está no seu coração. Eu quero, Senhor. Eu quero essa maturidade. Eu quero esse crescimento. Eu quero, Senhor. Estou entendendo. Inclusive estou entendendo porque o Senhor não teve condições de fazer tantas coisas. Falta consistência, falta continuismo, falta perseverança. Falta, meu Pai. Eu não tenho sido firme nas minhas decisões. Eu não tenho sido firme naquilo que eu tenho assumido como compromisso com o Senhor, ou assumido como compromisso na vida. Eu não tenho sido, mas eu entendi, Senhor. Eu entendi que ainda, Senhor, a imaturidade, ainda, Senhor, eu não cresci o suficiente na fé. Eu ainda estou nos princípios elementares. Não, Senhor, eu quero ir para a carne, eu quero ir para a comida sólida. Eu não quero continuar no leite. Eu quero que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem comigo. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me trate como homem, porque eu quero, meu Pai, eu quero que o Senhor confie, que o Senhor transmita a mim o teu propósito, que o Senhor confie em mim, ó meu Deus, nas minhas mãos, aquilo que o Senhor tem comigo. Eu quero impactar minha casa, eu quero impactar minha família, eu quero impactar pessoas. Eu quero, meu Pai, ser esse instrumento de bênção na vida de tantas pessoas que estão aí sofrendo, gemendo. Eu quero, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não vou ser um menino ferido, não, eu não vou ter ferida dentro de mim, eu vou ter cicatrizes, a marca que eu superei, a marca que eu dei a volta por cima, a marca que eu cresci, que eu rompi, que eu venci, apesar de tanta dor, apesar de tanto sofrimento, apesar de tantos desafios, eu superei, eu venci, apesar. Seja esse que pode dizer, seja esse que pode dizer, apesar de tanto, apesar de tanto, apesar de tanta dor, apesar de tantas guerras, apesar de tantas pedradas, de tantas chicotadas, de tanto apedrejamento que você sofreu, apesar, você superou, você superou. Aleluia. Não importa mais resultado, passa pelo processo. Para de querer importar o resultado. Passa pelo processo. 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 É o processo que vai te levar. É dia após dia que vai te levar a essa vida vitoriosa, a essa história vitoriosa. Passa pelo processo. Passa pelo processo. Passa pelo processo. É o processo que vai te tornar forte. É o processo que vai ajudar você a crescer. É o processo, dia após dia. Eu não tenho vontade de dar a resposta certa, mas eu vou dar a resposta certa. Eu não tenho vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não tenho vontade de jejuar, mas eu vou jejuar. Eu não tenho vontade de meditar, mas eu vou meditar. Eu não tenho vontade de abençoar, mas eu vou abençoar. Eu não tenho vontade, meu Pai, de dar a resposta certa, mas eu vou dar a resposta certa. Prega para você. É isso que vai fazer de você um homem, uma mulher poderosa. Em nome de Jesus. Fala com ele. Fala, põe teu espírito em mim, Senhor. Põe o 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 teu espírito em mim. Põe o teu espírito em mim. Aumenta a medida de graça, aumenta a medida de unção, aumenta, meu Pai. Aumenta a minha medida, meu Deus. Aumenta. Diga isso a Deus. Aumenta a minha medida de graça. Aumenta a minha medida de favor. Aumenta, Senhor. Aumenta, meu Deus. Eu quero, meu Pai, uma unção maior. Eu quero uma graça maior. Eu quero um favor maior sobre a minha vida. Aumenta, Senhor. Aumenta da igreja. Aumenta da igreja, aumenta da igreja, aumenta da igreja. Aumenta a medida de graça da igreja. Aumenta a medida de favor da igreja. Aumenta, Senhor. Aumenta.
Aumenta, Senhor, aumenta. Aumenta, aumenta. Aumenta. Deixa Deus refazer. Aleluia. Aleluia. Refaz, Senhor. Ainda que doa, deixa Deus fazer. Ainda que doa, deixa Deus fazer. Ainda que doa. Ainda que doa. Eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Aleluia. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu. Me refaz. Refaz, Senhor. Refaz. 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 Refaz, Senhor, refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser, Senhor amado. Senhor amado, Como um vaso, Senhor. como um vaso Nas mãos do oleiro. Diga, pega a minha vida, Senhor. A minha vida. Diga com fé e me faça de novo. Faça de novo. Ele vai fazer. E aquele vaso que Ele vai colocar num lugar tão lindo. Um vaso de honra. Um vaso de glória. Eu quero ser Um vaso. um vaso novo. Aleluia. Como tu queres. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Ajude-nos. Ajude-nos a crescer para ser essa igreja madura. Esse povo maduro. Ajude-nos a crescer espiritualmente. Não queremos ser vistos pelo Senhor como meninos, mas como homens preparados, mulheres preparadas para tudo aquilo que o Senhor tem conosco, através de nós. Abençoa, Senhor. Aleluia. Eu quero ser. Eu quero Seja. ser. Seja. Eu quero ser. O quê? Um vaso? Um vaso novo. Deixa eu orar por mim e por você. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser essa igreja madura, esse povo maduro, esse povo, Senhor, que pelo exercício constante, pelo crescimento, o caminhar constante, consistente, essa igreja que tem amadurecido, homens e mulheres que têm amadurecido, crescido na fé, nas coisas espirituais. Não, nós já sabemos quais são os princípios elementares. Nós já sabemos o que é o arrependimento, o batismo, o perdão. Nós já sabemos tudo isso. Agora queremos caminhar para coisas maiores, para um alimento mais sólido. Que o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito, Senhor. Nós aprendemos que não há mover do Espírito sem o fruto do Espírito. Não tem mover do Espírito sem fruto do Espírito, Senhor.
Não tem maturidade sem fruto do Espírito. E que nós possamos sair daqui com esse mover do Espírito, que vai produzir fruto. O fruto que vão gerar outros frutos. Que nós possamos sair daqui como Paulo, aquele soldado, aquele guerreiro, que muitas vezes foi apedrejado, espancado, jogado como morto, chicotado, várias vezes chicoteado de forma agressiva, e se levantava e seguia. Ele diz: carrego no meu corpo as marcas, as cicatrizes. Não são ferimentos que nós carregamos. Nós carregamos cicatrizes. Amadureça no Senhor. Que nós possamos contagiar pessoas. Que nós possamos influenciar. Se 50 milhões de evangélicos estivessem fazendo o seu papel, o país, começando pelas pessoas que estão pertinho de nós, se nós estivéssemos influenciando, impactando, como deveríamos como cristão, teríamos muito menos situações como nós vemos hoje: divórcio, separação, criminalidade, pessoas ainda nos vícios, sendo destruídas, consumidas por drogas, bebidas, jovens se perdendo. Não, Senhor, se nós somos a luz do mundo, que nós possamos realmente iluminar. Se nós somos o sal, que nós possamos contagiar, temperar, preservar. Em nome do Senhor Jesus. Que você saia daqui preparado para comida sólida. Porque a criança não pode lidar com coisas grandes, mas o adulto pode. A criança espiritual não tem discernimento e maturidade para as coisas tão preciosas, poderosas, gigantescas que Deus tem, mas o adulto pode. Que hoje nós possamos sair daqui um pouco mais crescidos. Não queira importar resultado, porque não funciona. Mesmo assim você vai ter que passar pelo processo. Não tem resultado sem processo. Coloque isso dentro de você. Passe pelo processo e você vai chegar ao resultado. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui hoje em um nível de maturidade muito maior, com discernimento maior, dando lugar ali, como falamos ontem aqui. Se queremos ser reis, diz a tua palavra que o coração do rei é dirigido pelo Senhor. O Senhor conduz para onde o Senhor quer. Então que tenhamos coração de rei. Que o Senhor dirija o nosso coração e conduza-nos na direção que o Senhor tem para nós. Abençoe todos que estão conosco e que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está. Obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.